Costa Polícia nasceu a 30 de setembro de 1931. Fez carreira no serviço militar e muito jovem foi chamado para a polícia. Aos 56 anos, foi vencido por um ataque cardíaco. Conheci o Costa desde pequena. Ele morava no Prédio Azul, aqui no bairro Craveiro Lopes. Depois veio morar aqui em cima, no bairro aqui em cima. E também lembro quando ele faleceu. Mas sabia também que ele era polícia, mas não muita coisa. Eu e os familiares somos amigos desde pequeno. Ele me conhecia desde pequeno. Eu acho que ele merece, sim. E ele mais o Sr. Cruz também policial também. E são pessoas veneradas mesmo no bairro Craveiro Lopes. Sim, pessoas muito respeitadas e veneradas. Ele era um homem dinâmico e trabalhador, um homem sincero, um polícia que era de coração. Os bairros periféricos e ruas mais antigas da cidade da Praia têm nomes e contam histórias de quem por aqui viveu. Gentes que marcaram gerações, deixaram saudade e são recordadas, não nos livros, mas na boca e na memória do povo. Arquiteto Frederico, de que forma a arquitetura pode influenciar as suas gentes, a cidade? Bom, eu como vê, a arquitetura devia ter um sinônimo. A arquitetura devia chamar-se beleza, porque a arquitetura, como sabe, é a arte de projetar edifícios e planos, etc. É fantasiar. E a arquitetura para mim é uma profissão muito nobre, que devia influenciar naturalmente as pessoas, porque é uma arte e tudo que é belo, de facto, onde está inserido, deve influenciar as pessoas, pelo menos deve influenciar. Nós transformamos a orografia do mundo. Por exemplo, no caso específico da cidade da Praia, as ruas ou a falta delas, né, tem alguma influência na forma de ser e estar da população aqui? Sim, porque os planos urbanísticos, na minha opinião, não foram bem concebidos. Quer dizer, não faz sentido que, desde o tempo em que se concebeu o plano urbanístico do Platô, ou mesmo do bairro Craveiro Lopes, há alguma linha isso muito antes da correta, independência? Muito antes da independência, como o Platô existe há vários anos. Entretanto, tem linhas muito bem delineadas e agora não se percebe como é que aparecem novos bairros agora com planos muito... Sem planos? Sem características de facto de bom plano urbanístico. E as exceções? E isso naturalmente é que influencia as pessoas, porque fazem uma economia eventualmente de vias normais, muito apertadas, quer dizer, seguem regras. As casas os lotes são feitos de maneira muito... Os lotes são tudo muito apertado? Muito apertado. E depois exigem muita coisa, mesmo na aprovação da Câmara. Exigem, por exemplo, 2, 3 estacionamentos, mas o lote é muito limitado e não permite isso. Há espaços suficientes, se calhar não há espaços suficientes em termos de zonas urbanizadas e infraestruturadas. E a organização da praia, como está? Facilita o convívio ou direciona as pessoas mais para a impessoalidade? Não, eu acho que o segundo ponto, o segundo ponto que disse aí, porque para já não há espaços públicos, vários, não há espaços de lazer, as zonas que são, mesmo nesses planos, há zonas que são destinadas para espaços verdes e para espaços públicos, entretanto, que são, por razões outras, são divididas em lotes e distribuídas às pessoas, quer dizer, acabam-se com espaços verdes e espaços públicos, que é um erro. Acho que isso já está a grande responsabilidade dos políticos, porque eles é que têm isso, os planos nas mãos e acabam por fazer essa distribuição
por razões financeiras e de amizade e ou razões outras, acabam por... Por isso é que eu conheço vários planos aqui que se fizeram, onde tinham enquadrado no mesmo espaços verdes e espaços públicos que acabaram por desaparecer. E nesse momento você chega e encontram... São zonas residenciais sem espaço. Ou de edifícios ou de residenciais unifamiliares. E, portanto, são coisas que devem acabar nesta cidade. Uma nova praia está a surgir com novos prédios e edifícios modernos que convivem com um traçado tradicional. Do platô para fora. Foi assim que cresceu a cidade capital de Cabo Verde. Um crescimento nem sempre ordenado e com construções que pouco têm a ver com a arquitetura colonial que caracteriza o centro da cidade. No coração da praia ainda dominam os edifícios de traça portuguesa, mas com o passar do tempo essa influência tem vindo a diminuir. Depois dos sobrados e das antigas casas foram surgindo prédios de habitação e de escritórios. Durante os anos 80, houve uma verdadeira revolução no centro histórico. Os prédios que surgiram, principalmente na Avenida Amílcar Cabral, cortaram radicalmente com o passado. Penso que aqui não há um lugar tipo para arquitetura, digamos com A grande, moderna, contemporânea. A própria diversidade dá riqueza à cidade. Portanto, pode haver uma peça, há lugar para uma peça arquitetónica contemporânea no platô. A questão aqui é que nós temos no platô dificultar a má construção moderna, que é diferente da arquitetura moderna. Hoje, pensa-se a arquitetura de outra maneira. Os arquitetos arriscam em novas formas de construção e o arrojo impera. E no platô, um edifício marca a diferença. Construído para ser a sede de uma empresa, este edifício contrasta com o enquadramento urbanístico que o rodeia. As suas formas irregulares mostram que o património arquitetónico pode ser valorizado se for feita uma transformação nas mentalidades de quem vive na capital e se apostar na diferença. No estúdio deste arquiteto, opta-se sempre por formas que escapam ao convencional. Acho que devemos ser verdadeiros com o nosso tempo, o tempo que vivemos, e devemos estar ligados ao que se passa no mundo inteiro, o que se passa lá fora. Portanto, há que ter, se fizermos um edifício no século XXI, daqui a 10 séculos, tem que, de certa forma, ser conotado como um edifício do século XXI, ou não do século XIX, ou do século XVI, ou do século XVI. Hoje é na zona de Chã da Areia que surgem os novos edifícios. Uma construção diferente e também ela um corte radical com o passado. Surgiram torres de habitação e de escritórios. Edifícios com 10 ou mais andares que contrastam com as casas baixas e de um piso do passado colonial. Uma nova forma de ver a arquitetura. De fato, o rosto da cidade da Praia está a mudar. Isso é sinal da vitalidade. A cidade não é um produto estático, é um produto dinâmico. Nós temos que saber olhar para ela, saber fazer a leitura certa para podermos ter os instrumentos que proporcionam, de fato, a intervenção que é necessária fazer. E, de fato, a arquitetura tem contribuído para que, de fato, a nossa cidade ganhe uma outra dinâmica, uma outra sustentabilidade. E o nosso produto tem que, de fato, ter esse condão de permitir e de que a nossa solução seja uma aposta no desenvolvimento e na sustentabilidade das nossas cidades. Hoje privilegia-se a funcionalidade e a economia de espaço, enquanto no passado as grandes áreas significavam maior conforto. O arrojo das construções contemporâneas altera paisagens, causa polémica e divide opiniões.
mas mostra bem o desenvolvimento e a abertura a novas ideias por parte de uma sociedade que lentamente vai mudando. No entanto, é preciso impor regras às construções. Temos é que saber ter a coragem de saber tomar as decisões no momento certo. Essencialmente, falta é fazer uma reorientação daquilo que tem sido os investimentos das pessoas que vivem essa cidade de forma orientada e adequada para que, de fato, a cidade beneficie mais. E não tenhamos que vir a reinvestir, a reordenar, ou fazer novos desenvolvimentos que têm custos enormíssimos para uma cidade e para um país como Cabo Verde. A praia cresceu ao longo dos anos, a população aumentou e os bairros cresceram de forma desordenada. Agora torna-se imperativo reorganizar e tornar a cidade um espaço mais agradável, não só para quem cá vive, mas também para quem visita. Arquiteto, no meio de uma cidade que tem alguns aspectos negativos, está a surgir também edifícios modernos, até vanguardistas. Qual a sua opinião sobre esse aspecto? Não, eu sou a favor. A arquitetura é dinâmica em qualquer parte do mundo. Quer dizer, eu tenho particularmente a minha opinião. Eu acho que não se deve, como se faz agora, neste momento em que toda casa com uma porta e duas janelas acham que é património. Eu sou totalmente contra. Acho que as cidades evoluem. Uma cidade há 100 anos e agora não pode ser a mesma coisa. E deve-se criar condições para que esses edifícios haja intervenções nesses lotes e nessas pequenas casas, particularmente no platô, mesmo impondo uma regra, qual é o tipo de arquitetura, até que número de pisos, mas deve evoluir. Não vamos manter casas de um rechão, etc. Quando diz que devem evoluir no platô, está a dizer que devem ser deitadas abaixo? Deitadas abaixo em muitos casos. Mesmo no platô? Muitos casos. Não, no platô, para mim, há 12 ou 15 casas, 15 edifícios que eu acho que podem ser considerados de alto valor patrimonial, com arquitetura colonial, etc. E esses devem permanecer? Devem permanecer. Mas eventualmente haver alguma restauração que mantendo a fachada, mantendo e eventualmente mexendo lá dentro, como se faz em outras partes do mundo. Mas pretende-se que o platô seja património? Não, isso não tem nada a ver. Eu acho que não vai impedir. Uma coisa não briga com... Não briga, absolutamente nada. Quer dizer, não vamos manter o platô. Eu digo que gosto muito da praia, mas adoro o platô. O platô, para mim, é um espaço único no mundo. No mundo e em Cabo Verde, então, nem se fala. Portanto, acho que deve ser preservado, impor, já tem um bocado, já está descaracterizada, se quiser dizer, já está, ou deita estrutura abaixo, não se pode, portanto, já está descaracterizada. Então é melhor, neste momento, pôr mão e tentar seguir alguma regra e dar algumas instruções em como deve ser haver intervenção em certos edifícios para mudar para melhor, porque não pode continuar de facto como está. A propósito dos edifícios modernos, um dos edifícios que neste momento marcam a cidade são da sua autoria. Sim. Que é a sede da Caixa Económica de Cabo Verde. Sim. Eu devo dizer que... Quantos andares? São mais 7 andares. Mais 7. É um edifício de quase 1 milhão de contos. É um edifício dinâmico, de facto, é um banco. Foi feito por mim e por um parceiro meu português, que é Luís Paradanta Gomes, que trabalhou comigo no projeto. Aliás, foi através de um concurso que eu ganhei, o meu gabinete ganhou. Sim. E naturalmente que nós dois trabalhamos nesse projeto juntos. E a obra funcionou de facto. Mas já havia um plano urbanístico que prevesse edifícios do género naquela Não, já havia. Não, eu devo dizer que o edifício inicialmente era um edifício de rechão mais 4. Entretanto, houve alteração no plano urbanístico em que se deram mais pisos aos edifícios circundantes aí existentes. Santa Maria e Águia, particularmente. E, nesse sentido, a Caixa requereu também um pedido para aumentar os pisos. E deram e ficaram todos os edifícios aí com uma média de 8 andares. 7, 8 andares. Qual o aspecto nesse edifício em que é autor que mais mexe consigo?
Não, eu acho que o acabamento é a maneira como tratamos a fachada e particularmente num sítio onde há muito calor, como é Cabo Verde, damos um tratamento na fachada com chapas de alumínio de alta qualidade, em que é aplicada de uma maneira em que a temperatura cá fora e lá dentro, que às vezes nem é preciso ar-condicionado. Mas isso não é um contraste a mais? Há um contraste enorme desse edifício imponente com o que está à volta. Em que sentido? Temos bairros clandestinos, como falou, né? Estou falando nesse aspecto. Não, nós que defendemos a parte positiva da cidade, acho que devemos ganhar sempre essa luta para pôr edifícios de qualidade onde queremos que sejam, até porque aí chamam aquela zona já de distrito financeiro aqui da capital, Praia Capital, como eu chamo agora. É a favor que os contrastes devem continuar a acontecer? Claro que sim. Você vai a Paris, chega no Museu do Louvre, encontra aí uma pirâmide em vidro que dá... em termos de polêmica, há sempre uns ou outros que contestam sempre. Mas isso, uns até contestam só para agradar a classe política. Mas você deve dizer as coisas pelos nomes. Aquilo que achar que é correto, deve pensar. As cidades evoluem. O mundo é nesse sentido. O mundo vai nesse sentido. Até porque você tem economia de escala. Porque nós não temos, eu até acho que é uma aberração, entre aspas, quando se impõe muitas vezes o limite de verticalidade aqui em Cabo Verde nos planos urbanísticos. Eu não quero dizer que o céu é limite. Não quero dizer que devemos chegar ao céu. Mas também que deve haver mais hipóteses de haver evolução na vertical, deve haver, até porque por causa de poucos planos cá em Cabo Verde, exatamente por isso deve haver hipóteses de criar condições para dar hipóteses em certas zonas, não em todas as zonas, de evolução arquitetural na vertical. Na vertical. Agora, há que criar condições para que haja nas zonas circundantes, nos planos urbanos, sejam concebidos zonas de lazer e estacionamentos, sobretudo, que é o que falta aqui neste país. As estradas são muito pequenas, com 2 sentidos, os passeios são muito pequenos e não há estacionamentos. Você, quando faz a concessão de uma zona comercial, tem que prever estacionamentos que sobrem, porque há o público que visita a zona, além dos inquilinos em si, dos edifícios e dos empregados das lojas e dos edifícios, sejam eles bancários ou comerciais, mas há o público em geral. Deve haver estradas a pensar no futuro. O Marquês de Pombal, no tempo dele, já tinha a Avenida da Liberdade com aquela dimensão. E você ainda pode ampliar o Marquês de Pombal, por exemplo, à vontade, porque há espaço. Veja no tempo em que foi concebido a Avenida da Liberdade em Lisboa. Não se pode admitir e ficar calado com o tipo de estradas que se fazem aqui nos estrados, que se eliminem